Bem, pessoal, boa noite, né? Estamos aqui mais uma vez com vocês, fazendo um trabalho já para o Carnaval de 2016. Dessa vez para o grupo MDS, Mundo do Samba, né? Onde temos aí uma boa quantidade de membros que estão esperando algumas informações, algumas declarações da gente a respeito desse Carnaval de 2016. E a proposta agora foi a de avaliar os enredos do grupo especial, formando uma bancada, né? Nós escolhemos 5 pessoas, né, de regiões distintas, de escolas distintas, mas que têm o entendimento e o esclarecimento sobre enredos, para avaliar esses enredos dessas 12 escolas. E eu estou com o mapa dos enredos aqui, as justificativas inclusive, e a gente vai debater um pouco sobre cada uma das notas das escolas, né, e a colocação que elas ficaram no quadro geral aqui da avaliação dos nossos jurados. Ok? Então vamos lá. Vamos começar pela Estácio de Sá, né? O enredo da Estácio de Sá. Os nossos jurados, só apresentando os nossos jurados, foram Neto Ribas, eu, né? Diego Lopes, Luiz Felipe Sanches, Nicolas Ebendo e o Tiago Neto. Foram as 5 pessoas que juntas, porém separadas juntas pela internet, separadas pela geografia do Brasil, fizeram aí essa avaliação. Então vamos começar pela Estácio de Sá, falar um pouco, eu vou ler aqui as justificativas rapidamente, para a gente ter uma noção de como cada um dos jurados pensaram, dos avaliadores pensaram nesse enredo. Outra coisa, a gente está simplesmente trabalhando a questão do enredo apenas na sua concepção, né? O que é que foi imaginado por ele. Claro que a execução a gente só vai ver no dia do desfile. Então a gente não trabalhou a execução, somente a concepção do enredo, a criação e a pesquisa escrita, biográfica, para a construção, inclusive, das sinopses que foram entregues dentro das quadras para os compositores fazerem os sambas. Certo? Então foi esse o nosso parâmetro. A gente utilizou, inclusive, o manual do julgador da Liesa, seguindo inclusive as regras que regem o quesito enredo em concepção. Na outra parte a gente não utilizou. Ok? Então a gente avaliou de 9 a 10 a Estácio de Sá. Minha nota para Estácio de Sá, nota 10. Certo? O que eu coloquei aqui como justificativa? Quem deu 10 geralmente não precisa justificar, mas quem quisesse escrever alguma coisa, a gente deixou em aberto. Então, para Estácio, eu coloquei o seguinte: um enredo simples, completo, de fácil entendimento, abrangindo todas as variáveis possíveis do elemento citado ali, que é São Jorge. Então, para mim, um enredo completo, nota 10. Nota do Diego Lopes, também nota 10. O que ele colocou aqui? Ótimo desenvolvimento do enredo, já nos dando inclusive base para os setores na excelente sinopse. Porém, um enredo vago, mas opostamente mostrou-se muito rico em detalhes, fazendo um contexto histórico da vida do homenageado até os dias atuais, da fé que se põe dentro dele. Então, para o Diego Lopes, né, foi essa a justificativa que ele deu para o 10 dele. A nota do Luiz Felipe, 9.9. O enredo tem uma proposta inicialmente histórica, começando na terra natal de Jorge, passando pelo seu calvário e santificação. E depois disso, temos a figura de São Jorge e também a fé nele se espalhando pelo mundo. O quarto setor, São Jorge e a lenda, é bem menor que os outros, por isso ele tirou 0,1. Um fato relativamente preocupante, pois há poucas coisas que podem ser exploradas. Então está aí a justificativa dele por ter retirado 0,1. Né? Me chamou realmente a atenção quando eu vi a sinopse de que havia essa discrepância de tamanho de informações, de conteúdo entre alguns setores e esse quarto setor. Para o Tiago, perdão, para o Luiz Felipe foi relevante, para mim não foi tanto, mas cabe dentro do critério de avaliação de cada um aí, perfeita justificativa.
Nicolas Ebendo, do Nicolas para Estácio, 9.9. Sinopse didática bem desenvolvida, linear e cronológica. Apenas uma correção. No setor 5, São Jorge em terras brasileiras, faltou mencionar o sincretismo em outras partes do Brasil, pois na Bahia São Jorge é associado ao orixá Oxóssi e não Ogum. Então pode haver sim, claro, essa manifestação do sincretismo, da religiosidade, porque a gente sabe que cada entidade tem uma associação e isso pode se diferenciar de acordo com a região em que ele esteja aqui no Brasil. Bem, perfeita justificativa. E por fim, a nota do Tiago Neto para Estácio, 9,9. Né? Esse enredo da Estácio é bem criativo. Bom, pelo menos é o que mostra a sinopse. Gostei da ideia de falar sobre São Jorge. Dentro dessa sinopse está mostrando a real história dele. O contexto é bem informado dentro de um enredo. Só achei um pouco extenso e dá para perceber que em algumas partes a gente perde um pouco a visibilidade do que a escola quer mostrar. Se eu não me engano, é a sinopse que tem mais informações, pois é aí que se perde um pouco dentro da história. Então, ele citou aí a questão da extensão, né, do conteúdo para falar do homenageado. Essas são as 5 justificativas. A Estácio teve 3 notas 9.9, 2 10, né? Uma boa avaliação da escola aí nessa primeira passagem da gente. Vamos então passar para a segunda escola, a União da Ilha do Governador, certo? A União da Ilha do Governador, que tem o enredo olímpico por natureza, né? Vamos ver aqui como foi que ficou a escola. Primeira nota, Neto Ribas, 9.8. Minha justificativa. Existe uma preocupação em não fazer algo parecido com o que já foi feito sobre esse enredo, porém isso não aconteceu. Além do que, algumas analogias não ficaram tão claras, como a questão do carioca em si ser olímpico por natureza. Por quê? Apenas pelo fato dele ser utilizado os seus recursos naturais para a própria prática esportiva? Então ficou para mim um pouco solto essa questão de se criar essa referência do carioca em si, olímpico por natureza, uma vez que a gente sabe que as Olimpíadas ela abrange todo um contexto mundial e que o próprio país ele tem esse sentimento e essa abertura do brasileiro em si de estar presente em várias modalidades, não só no Rio de Janeiro. Então eu achei um pouco restrito e ao mesmo tempo faltou uma explicação para que isso aí ganhasse coerência. Tá? Então, 9.8 também nota para a União da Ilha. O Diego Lopes deu 9.7. Né? 9.7. Então ele colocou aqui, desenvolvimento mediano. A mistura de Olimpo e Rio cria confusão. Olímpico por natureza, correr, nadar, curtir, voar. Diferentemente de 2012, onde a ilha mostrou um enredo com a mesma temática que tinha início e fim, tem no de 2016 um quê de preocupação sobre o que há de vir, pois o amontoado de informações acaba criando conflitos quanto ao que realmente a escola deseja mostrar. Eu acredito que em alguns momentos da justificativa do Diego Lopes ela combina um pouco com a minha. Essa interrogação desse excesso de situações positivas que colocaram o carioca, muitas vezes nem é. Né? Tá certo, é o desenvolvimento do enredo da escola, mas tem que ter um contexto coerente para que a gente aceite a condição do enredo. Então eu acho um pouco forçação de barra. E eu vi ali que na justificativa do Diego Lopes a coisa também foi meio que por esse lado. Né? Já o Luiz Felipe deu 10 para a União da Ilha. E se não justificou apenas 10, não tem justificativa, 10 é 10, né? O Nicolas deu 9,7. Interessante a analogia com o samba Domingo, de 1977. Porém, na tentativa de sair do óbvio, o enredo mais me parece uma homenagem ao Rio de Janeiro do que as Olimpíadas em si. De acordo com a proposta, parece que as Olimpíadas é apenas uma parte do enredo e não o fio condutor conforme sugerido. Veja bem,
Eu acho interessante que ele colocou aqui, porque fica realmente a pergunta: o enredo é sobre o Rio, o enredo é sobre as Olimpíadas, o enredo é sobre o evento do Rio, o enredo é sobre o carioca, que é esportista. Faltou um pouco de foco, de centrar nisso daí. Então, de acordo com essa justificativa, ele deu 9,7. E por fim, a nota do Thiago Neto, que deu 9,8. Justificativa dele. Bom, esse enredo da ilha é um enredo que é a cara da escola, pois passa alegria e ninguém melhor que a União da Ilha para passar alegria para quem aprecia a escola. Eu gostei da ideia de ser ela, a União da Ilha, né, para apresentar esse enredo sobre os jogos. Mas dentro da sinopse lida, não foge muito daquilo que daquilo que se refere aos esportes. A escola vai mostrar de uma forma brincalhona essa ideia. Algumas coisas me parecem muito iguais dentro do contexto. Por isso, essa foi a minha nota. Então, ele achou aí que houve uma repetitividade de informações em alguns momentos, né? Só para a gente não se perder muito, vou passar aqui para vocês como foi que ficou então a Estácio aí em termos de nota. A Estácio teve 2,10 e 3, 9,9, ficou com 49,7, média de 9,94. A Ilha teve 9,8, 9,7, 10, 9,7, 9,8. Fez 49 pontos, média de 9,80. Vamos então agora para a próxima escola, a terceira desfilar, Beija-Flor de Nilópolis, atual campeã, né? Vamos ver aqui o que é que os nossos jurados disseram a respeito do enredo, a parte de concepção do enredo da Beija-Flor. Neto Ribas, 9,8. Enredo biográfico correto, porém cansativo e chato de se ler e compreender por conta da sua densidade. Acredito que uma carnavalização do mesmo o tornaria mais atraente. Faltou o ingrediente principal para transformar uma biografia em uma pesquisa para a festa de carnaval. Faltou carnavalização do enredo. Então, eu já tinha dito isso em algum momento em outros vídeos. Não tem nada de errado no enredo, na pesquisa da Beija-Flor, não tem nada de errado na pesquisa da Beija-Flor. Agora, eu acho que me falta o elemento carnaval, né? Ali está simplesmente uma biografia crua, pesada, correta, mas me parece que falta algo para deixar aquilo ali com cara de carnaval, entendeu? Isso me incomoda um pouco? Claro que me incomoda, porque é uma festa de carnaval. Você vai fazer uma temática de Natal e falar do Papai Noel sem vestir ele de Papai Noel, né? Sem criar o ambiente. Então você tem que criar o ambiente para transformar aquilo ali em algo que realmente tenha as características da festa. Então, nesse sentido, eu dei 9,8 para o enredo da Beija-Flor. Diego Lopes, 10. Fantástico o enredo. Como todas, há algumas dúvidas que só serão respondidas no dia do desfile, principalmente quanto à setorização, mas há um belo acervo para se transformar em uma bela obra na avenida. Realmente não acredito que isso aí, concordo. O enredo ele é rico em pesquisa, com certeza. Não desmereço a pesquisa da Beija-Flor, muito bem feita. Para mim, o que faltou foi o sentido do carnaval ainda ali, quando você começa a ler, e a gente vai ver alguns enredos mais para frente, até daqui a 2 enredos da Mocidade é muito bem carnavalizado. Eu acho que quando você pega algo para fazer para o carnaval, você tem que quebrar um pouco o ritmo da situação engessada, de ser somente aquilo reto, assim, sem uma carnavalizada por cima, sem uma pitada de humor, de sátira, de crítica. E isso caracteriza um pouco a festa que você está inserindo aquele enredo. Mas vamos voltar para cá. A nota do Luiz Felipe para Beija-Flor, 9,6. 9,6. Apesar de mencionar Nova Lima, cidade natal do Marquês, no título. Então, apesar de citar Nova Lima, cidade natal do Marquês no título, a cidade não é explorada na sinopse. Então, é a primeira situação aí que tem lá no enredo, no título do enredo, e ela mal aparece na sinopse. Apenas um antigo nome, Congonhas de Sabará. Por esse motivo, ele tirou 0,2.
Ao traçar a história de vida do Marquês, a ênfase foi dada quase que exclusivamente à sua trajetória política e jurídica, deixando de mencionar a poesia, aspecto destacado no título, né? Marquês, eu me lembro que o título fala do poeta lá, e não se fala na referência literária dele, né? Então, minhas 0,2 aí, bem embasada as duas situações. Realmente, o título em si ele enfoca uma coisa que no seu desenvolvimento de texto não aparece. Nicolas, 9,9. Sinopse cronológica e linear. Apresenta um enfoque diferente ao apresentado pela Imperatriz lá em 93. Um enredo mais biográfico, cujo objetivo principal é narrar a história do Marquês de Sapucaí. Apenas não está explícita a obra literária do Marquês, tal como é sugerido no título Poeta Imortal. Então, vocês têm uma ideia? Tem duas coisas aqui. A primeira coisa, como mesmo a gente estando distante, a gente não se comunicou, algumas coisas começam a bater. O Nicolas coloca ali cronologia e linearidade da sinopse, como eu coloquei. E também cita o fato de que o enredo chama a atenção para um aspecto do Marquês que está lá no título, que é dele ser um poeta, e no desenvolvimento da pesquisa isso não aparece. Então isso pode ser um problema, né? Então ele tirou um décimo aí, deu 9,9. E por fim, Tiago Neto, 10. Trazer esse enredo falando sobre a história do Marquês é bem interessante. A escola tem uma dinâmica fantástica e de fácil entendimento e leitura de seu enredo. A sinopse é correta, dá para entender, e digo que não há uma cópia daquilo que a Imperatriz mostrou nos anos 90. É totalmente diferente, acho que tem tudo para dar certo. Então aí as 5 análises, né, sobre a Beija-Flor. E aí a Beija-Flor ficou com 9,8, 10, 9,6, 9,9 e 10. Fechando em 49,3 pontos. Vamos para a próxima escola, Grande Rio. O que é que traz a Grande Rio para a gente, né? Deixa eu só me ajeitar aqui. Eu acabei me perdendo um pouco nos papéis. É muito papel. Vamos lá. Grande Rio. Neto Ribas. 9,5. Antes de mais nada, não estamos desmerecendo a cidade de Santos. Por que eu coloquei isso? Porque nos meus vídeos algumas pessoas vieram fazendo uma crítica a respeito do que eu tinha dito que Santos não era interessante para ser carnaval no Rio de Janeiro. Eu continuo com a mesma ideia, eu não acho. Santos tem uma história linda, tem uma importância nacional, mas isso não faz dela merecedora de um espaço, até porque a cidade nunca teve ligação intrínseca com o carnaval carioca, né? Então isso, por mais que seja importante a história dela, isso não gera essa ligação carnavalesca ou carnavalística que qualquer enredo, não é Santos, mas que qualquer enredo, principalmente os CEPs, precisam ter para se adequar à festa. Não é simplesmente você pegar uma cidade qualquer, de onde quer que seja, eu vou transformar isso aqui em carnaval. Ou um país. Até hoje eu acho, Suíça não tem nada a ver com carnaval. Né? Alemanha não tem nada a ver com carnaval. Maricá não tem nada a ver com carnaval. Né? Cuiabá. Então são coisas que você pega simplesmente pelo processo de construir a história daquela cidade, daquele país, daquela região, na Sapucaí, e pronto, você não vê um aspecto diretamente ligado. E isso me incomoda muito. Eu acho que a festa, o carnaval, ela tem identidade. E quando você pega um enredo que não tem uma ligação com essa identidade, você descaracteriza um pouco a festa. Então, essa minha frase, logo de início, não é desmerecendo a cidade de Santos, mas é a importância dela ser enredo, que eu acho que é pouca para ela virar um enredo de carnaval no Rio de Janeiro. Ela poderia virar na cidade de São Paulo. Então vamos lá. Antes de mais nada, não estou desmerecendo a cidade de Santos. Mas a pergunta que se faz é: qual a relevância do contexto histórico e contemporâneo da cidade para a festa de carnaval? Não é o fato de ser o enredo CEP, é o fato da escolha deste CEP. Falta o elemento carnavalesco dentro do enredo.
que precisou ser pautado com as velhas situações comuns dos enredos sépicos. A igrejinha, o índio, a invasão, a colonização, a comida, as festas populares da cidade. Então, tudo isso a gente parece que é uma coisa que se tira de um, se joga em outro, e cabe do mesmo jeito. Tudo isso a gente já viu e vai ver em qualquer CEP que não tem essa identificação forte com o carnaval. Né? É um CEP simples e comum. É um destrinchamento da cidade, nada mais. E algumas aglutinações dentro do enredo se fizeram, no mínimo, um pouco estranho, com uma exaltação ao time da cidade e alguns jogadores do mesmo, que eu não vou nem parar para comentar isso, porque eu acho que só foi mesmo para completar enredo e para garantir patrocínio, mas, sinceramente, enfim. Diego Lopes, 9.6, e ele começa até com uma sátira aqui, entre aspas, ele coloca Santos FC, né? Futebol Clube. Talvez faltou um pouco de coragem, sobrou preguiça de elaborar uma melhor descrição do enredo e da cidade, propriamente dito. Enredo pobre, torcendo para que não venha Pelé, Neymar, Robinho e companhia na comissão de frente. Então aí a crítica, né, quase que em tom de sátira mesmo do Diego, criticando aí praticamente a mesma coisa que a gente falou, só que de uma forma mais debochada, não é? Luiz Felipe Sanches, Grande Rio, 9,6. O enredo dá um grande salto histórico, partindo da abertura dos portos em 1808 e indo diretamente para a vinda dos imigrantes europeus após a abolição da escravatura em 1888. Então, por essa discrepância cronológica, ele deu 0,2. A sinopse dá grande ênfase ao futebol, tratando inicialmente o Santos Futebol Clube e em seguida alguns expoentes do clube. Então, né, fica na dúvida, é homenagem ao time ou é homenagem à cidade? Então, ele tirou mais 0,2 aí, fechando 9,6 na sua nota. Nicolas Rebelo, 9,6. Típico enredo CEP, sem proposta original, baseado em soluções já muitas vezes apresentadas em outros enredos anteriormente. Falta maior detalhamento da sinopse. Tudo que eu falei é a igrejinha, a mesa de comida, já a festa popular e pronto. E, por fim, Thiago Neto, 9,7. Minha primeira justificativa. É um enredo que não me faz sentir dentro do carnaval. Aquilo que eu também falei há algum tempo atrás. Continuando, a sinopse é pequena e não mostra muita coisa para uma escola grande como essa. O que dá para entender é que a história de falar de Santos é para dar um certo ibope nos jogadores, Pelé e Neymar. Até porque já houve outros jogadores que fizeram história dentro desse clube que não foram citados. A Grande Rio nunca foi falada e nem comentada em campos de futebol e nem mesmo em qualquer outra escola de samba. Então acho que ele fez aí uma questão de uma troca de interesse. Então, como ela está abrindo esse espaço para uma coisa que nunca abriu espaço para ela, né? Então, validadas aí as justificativas, a Grande Rio teve 9,5, 9,6, 9,6, 9,6 e 9,7, fechando 48 pontos a Grande Rio. Próxima escola, penúltima do domingo, é a Mocidade, né? Amo esse enredo. Vamos lá. Mocidade, Neto Ribas, nota 10. Uma sublime junção. Minha justificativa para o meu 10. Né? Uma sublime junção de literatura, imaginação e carnaval. E uma bela contextualização social. Abrange todos os aspectos que a festa prima. Então, isso para mim é carnaval. É você pegar uma coisa assim que existe e você distorcer isso e fazer aquilo ali virar festa, virar folia. Você pega um Dom Quixote e junta ele com vários personagens daqui da literatura brasileira e faz uma panorâmica de todos os problemas sociais que o Brasil apresenta através de cada um dos personagens da literatura. Eles vão se encontrando com Dom Quixote e cada personagem traz um problema do contexto social nacional. Então isso é para estar de parabéns a Mocidade, o Lousada e o Pereira, certo? Então, para mim, show de bola, não tenho o que
mais falar da mocidade. Diego Lopes, 10. Espetáculo de enredo, riqueza de detalhes entrelaçados dentro do contexto histórico, social e literário. Brasileiro, fenomenal. Acredito que o casamento Lousada e Pereira, com a criatividade dos dois, corresponderá na Avenida. Aí o enredo da mocidade agradando, né? Luiz Felipe, 10. Não quis comentar o seu 10. 10 dispensa comentários também. Mocidade aqui para o Nicolas, também 10, sem comentários. E para o Tiago Neto, 10 também, colocou aqui algumas palavras. Primeiro, meus parabéns ao desenvolvimento da sinopse feito pelo Lousada e de quem ajudou a ele desenvolver ela. Tudo a ver com o carnaval. E o nosso país, passando pela crise que está, a mocidade traz um personagem literário para dentro do Brasil, onde está sendo criticado pela má conduta dos políticos e já estava precisando de uma escola mostrar isso mesmo na Avenida. O contexto é correto sobre aquilo que a escola quer apresentar. Boas ideias dentro da sinopse, só um pouquinho extensa. Pronto, então a mocidade aí fecha com 5/10, né? Fazendo 50 pontos aí, justíssimo, porque é um enredo realmente um dos melhores do ano. Unidos da Tijuca, vamos lá. Neto Ribas, 9.8. Realmente existe uma semelhança óbvia entre este enredo e o enredo de 2013 da Vila Isabel. Mas isso é motivo de demérito? Não. O que realmente pesa neste enredo é, mais uma vez, a necessidade de inflá-lo com outras situações para dar carga ao tema central. A cidade em questão mal aparece no desenvolvimento da história. Então é isso que eu critico um pouco. Não é o fato de parecer com o enredo da Vila Isabel, que é parecido demais, mas isso, se fosse assim, toda a África que viesse tinha que já entrar na Avenida finalizada. Toda a história do Rio, toda a história do Carnaval tinha que entrar finalizada. Toda a Amazônia tinha que entrar finalizada. Então não é por aí. A questão é, o enredo ele é vulnerável. A cidade homenageada, ela quase que não aparece. Ela mal aparece. Tá? Então eu tirei 2 pontinhos aí, 2 décimos, perdão, da Tijuca. Diego Lopes, 9,9. Bom enredo. Perdão, me equivoquei aqui. Diego Lopes, 9,8. Como o objetivo é avaliar o enredo e não comparar ao que os outros fizeram nos carnavais anteriores, a Tijuca tem uma boa proposta. Mas a descrição do tema é, ainda que claramente sobre a agricultura, complexa. Não sabemos como ele abordará, por exemplo, a cidade sul-mato-grossense no enredo. Não há dúvidas também que virá um grande desfile. Então, eu achei muito, quando eu imprimi, parecia que estava tendo um déjà vu, porque o que o Diego escreveu, basicamente foi o que eu escrevi também, né? Dizendo que o comparativo vai existir, mas não pode interferir, e que o enredo ele falta um pouco com a proposta inicial, que é dar homenagem à cidade. Ele vai estar vendo um canto, tudo mais, a cidade quando aparece, o enredo já está quase no seu fim. Luiz Felipe, 9,8. Em sua homenagem à cidade de Sorriso e à sua principal atividade comercial, a agricultura, a escola acaba por relacionar assuntos discrepantes, como os empreendimentos rurais, agronegócio, com sustentáveis inovações. Então, também está naquela situação de que precisou inflar, precisou dar um certo arcabouço ali para que o enredo, o tema central, pudesse se amparar. Né? Nicolas, 9,8 para Tijuca. Sinopse poética bem construída, porém o enredo é muito parecido com o apresentado pela Vila Isabel em 2013, faltando inovação para apresentar uma solução mais criativa a um tema apresentado tão recentemente. Então, para ele também já pesa um pouco a questão comparativa. E, por fim, temos o Tiago Neto, deu 9,9. Grande ideia e bem-humorada, mas parece um pouco com a Vila Isabel. Então, a Tijuca fechou aí com as seguintes notas: 9,8, 9,8, 9,8, 9,8
e 99, fazendo 9,82, perdão, fazendo 49,1 pontos. Tá? Vamos para a próxima. Abrindo agora a segunda-feira de carnaval, a gente tem a Vila Isabel. Tá? O que é que a Vila Isabel nos apresenta? Deixa eu só soltar essa folha aqui. Vamos lá. Neto Ribas, Vila Isabel, 9,9. Homenagem é homenagem. Essa frase eu coloquei no começo da minha justificativa pelo seguinte. Por que estou dizendo isso? Porque não consigo entender uma homenagem a uma pessoa e nela se cortar uma das situações mais importantes da vida dessa pessoa. A força política de Miguel Arraes não poderia ser deixada de lado. É a única falha na descrição deste enredo, porém uma falha grave. Ele foi um político. Então, a Vila Isabel abriu mão do contexto político, está falando do contexto social, do contexto cultural, mas tinha que trazer a história de vida política também desse homem. Certo? Achei que pegou somente aí. Vamos lá. Diego Lopes, 9,9. Bom enredo da Vila. Não é um enredo muito rico, mas tem alguns campos que serão devidamente explorados, como a respeito do golpe e sua trajetória política propriamente dita. Vai ser de grande desafio para a agremiação. Estou aqui agora com a nota do Luiz Felipe, nota 10. Como os outros 10 que ele já deu, ele não dispôs palavras para o 10. Vila Isabel, 9,8, a visão do Nicolas Zebendo. Então, o que é que ele colocou aqui? Sinopse linear e didática, porém carece de maior detalhamento em relação à vida do homenageado, pois não está muito explícito se o objetivo do enredo é narrar a vida e as obras de Miguel Arraes ou mostrar a realidade do lugar onde ele viveu. Exaltar ideologias políticas pode gerar controvérsias. Então está aí a questão que ele colocou a respeito da Vila Isabel. Antes de eu continuar, pode só o Thiago Neto, depois eu vou dar uma olhada. Thiago Neto 10. Ótima ideia, a Vila também vai mostrar esse enredo de uma forma humorada e dentro da sinopse a escola não deixa a desejar nem um pouco sobre aquilo que ela quer passar para o povo. O contexto está bem elaborado e dá para entender muito bem as imagens daquilo que ela representa. Tudo bem feito com a cara do carnaval. Esse enredo da Vila é difícil quando você pega um homem como Miguel Arraes, que ele tem uma participação política, social, cultural, tem vida pública, tem vida privada, para você desenvolver tudo sem que isso possa vir a prejudicar o enredo. Né? É difícil você achar um eixo que você norteie todas as situações. Né? Mas a Vila, eu acho que fez um bom trabalho no desenvolvimento dela. Vamos dar sequência agora, vamos para o Salgueiro, né? Um outro grande enredo do ano. Neto Ribas, Salgueiro. Bem, minha nota para o Salgueiro não podia ser outra, nota 10. Falar de algo tão intimamente ligado ao carnaval sempre gera bons enredos. É uma bela malandragem do Salgueiro. Então, para mim, ponto positivíssimo esse enredo do Salgueiro. Diego Lopes, nota 10. Perfeito, poderia ficar nisso. Mas sabemos que é um enredo rico sabemos que um enredo rico desses não está nas mãos de qualquer um. Trata-se de um gênio malandro de naturagem que não é autor, mas com certeza assinará um grande trabalho estético. Luiz Felipe, 10, né? Mais um 10, como ele sempre vem fazendo nos outros 10. Não justificou. Assim como o Nicolas também que deu 10, não quis tecer palavras ao 10. E por fim, Thiago Neto, 9,9. Boa sinopse em relação ao enredo, bem humorada, brincalhona, agora eu achei que em alguns momentos a escola fugiu um pouco sobre a expectativa daquilo que eu esperava mais. Só que é um enredo muito bom e é a cara da escola. Em alguns momentos a sinopse passava para mim momentos de mistérios. Por isso a minha nota é essa, decrescida de 1 décimo. Então o Salgueiro teve 4 notas 10
e um 9.9, né? Fechando assim a sua nota geral em 49,9. São Clemente. A São Clemente é, para mim, o melhor enredo do ano. Para mim. Né? Sou apaixonado por esse enredo. 10. Claro que eu ia dar 10 para esse enredo da mestra, né? Então minha justificativa foi: um aprendizado em cada linha. É assim que eu defino o melhor enredo do ano, ao meu entender, que mais uma vez pertence a Rosa Magalhães. Completo, bem-humorado, carnavalizado, a começar pelo título. Então, é apaixonante esse enredo da São Clemente e ver uma mulher que começou lá na década de 60 e 70 ainda ter uma mente tão atualizada para o que a festa precisa para ser festa de carnaval. Então, bravo, bravíssimo para a Rosa Magalhães aí. Diego Lopes, 10. Aula. É o que a mestra deu e dará na avenida com um enredo fabuloso como este. Mais uma obra digna de aplausos. Os amantes do carnaval, sem dúvida, verão um lindo espetáculo na avenida. Então, as palavras elas vão ficando, as justificativas não se coincidem em algumas situações, porque realmente é muito bom, é muito bacana, assim como do Salgueiro, assim como da Mocidade. São muito bem construídos, são muito bem amarrados. Luiz Felipe, 10. Veja você como a Rosa Magalhães ela consegue mexer com a gente. O Luiz Felipe deu 10, deu alguns 10, e ele não quis, não precisa, que 10, como eu já falei, 10 dispensa justificativa. Mas para isso, a Rosa Magalhães ele colocou uma justificativa aqui. Destaque para São Clemente. Foi a única escola que colocou a referência bibliográfica no final da sinopse. Ainda tem isso. A Rosa brinca, a Rosa cria, a Rosa faz espetáculo de carnaval e ela ainda comprova que a sua pesquisa é fundamentada. Então, é um gênio do carnaval. E Nicolas Rebendo 10, sem justificativas. E finalizando aqui, Tiago Neto também 10. Mais de 1000 palhaços no salão. Amei esse enredo. A sinopse é muito bem construída de uma forma que quem está lendo não tem como não entender. Ela é correta do início ao fim, maravilhoso enredo. E na minha opinião, é a escola que está mais dentro do carnaval em 2016. Tudo a ver com o carnaval esse enredo. Parabéns, Rosa Magalhães. Então, elogios não faltaram aí a esse enredo que é realmente fantástico da Rosa Magalhães. Né? Vamos lá, dar sequência, adiantar aqui. Portela. A Portela, minha nota, 10. Um enredo bem construído. Mesmo não sendo algo que esteja incutido diretamente na festa, o tema de viajar proporcionou um belo passeio, ora bem-humorado, ora sentimental, para o enredo da Portela. É a melhor construção pesquisada do ano. Veja, o melhor enredo do ano para mim é São Clemente. Mas esse enredo da Portela ele tem uma coisa, quem pesquisou ele, o pessoal da Casa da Ciência, sobre construir. Né? Quando você tem um tema vago e você consegue focar as peças certinhas para dar base a esse enredo, isso também é muito relevante. Foi isso que foi feito, ao meu entender, na Portela. A construção desse enredo com as peças corretas, com as peças necessárias para que ele ficasse forte, né? Para que ele tivesse encorpamento. Diego Lopes, 10. Ótimo enredo. A própria descrição da sinopse já nos faz viajar nas asas da imaginação de Paulo Barros. Existe uma dúvida em temas como o da agremiação, que é o de encontrar o início e o fim do desenvolvimento do enredo. Mas já temos uma ideia de como possa terminar e o carnavalesco saberá compor os polos, como sabe muito bem trabalhar com esses temas do meio. Né? Falando aí dos devaneios um pouco do Paulo Barros. Luiz Felipe, 9.9. O trecho Eu Não Sou Daqui, Eu Não Sou de Lá, que trata do conceito das viagens digitais virtuais, mostra-se um tanto quanto deslocado da narrativa do enredo. Então ele tirou um 10 daí por conta disso. Nicolas 10, sem justificativa, e Portela para o Tiago Neto também 10. Quando eu fiquei sabendo o nome do enredo, eu pensei assim, poxa, a Portela vai vir com um enredo que é o enredo que vai ser o enredo
de 2016. Gostei muito daquilo que realmente não vai... Gostei muito daquilo que o contexto em geral passou dentro da sinopse. Muito legal, a águia vai viajar e realmente não vai ter fim. Acredito que vai ter várias surpresas dentro desses voos da águia, até porque Paulo Barros é maravilhoso, bela sinopse e enredo bem desenvolvido. Foram 4,10 para Portela, 9,9, totalizando 49,9. Vamos então para a penúltima escola, Imperatriz Leopoldinense. Né? Aliás, que belo samba da Imperatriz escolhido, é muito bonito. Só para, já que eu citei aí samba, logo, isso aqui a gente está encerrando o enredo e daqui a alguns dias mais para frente vão ver as análises. Primeiro os vídeos, depois as análises com os nossos jurados sobre os sambas que já foram todos escolhidos. Imperatriz, na minha concepção, 9,5. Repito a frase, homenagem é homenagem. Ao ler essa sinopse, me vem a impressão de que a história que foi contada caberia para qualquer João, Flávio, André, Zezinho, pois ela é uma história generalizada. Não vimos aí a história de Zé de Camargo e Luciano. Vimos a história do homem sertanejo, ora agricultor, ora sofredor, ora músico. Então vimos uma visão generalizada de um homem do campo, que poderia caber essa história em qualquer homem do campo. Então nada ali define Zé de Camargo e Luciano em si. Né? É mais um daqueles enredos que tem todo um arcabouço para apoiar o tema. Diego Lopes, 9,6. Um enredo sem muitos atrativos, uma vez que se encontra no lado oposto da gangorra do mundo do carnaval. Sua sinopse, inclusive, poderia ser algo mais coeso, mais direto e de fácil entendimento. Não deu para entender se a dupla funcionará como um fio condutor para o desfile e, salvo alguns detalhes, trata-se do enredo menos interessante do Carnaval de 2016. Luiz Felipe, 9,7. A sinopse é confusa, é extensa. Os homenageados aparecem apenas no quinto setor. Os setores Sonho Caipira e Semeando Sonhos poderiam ser unificados, pois a agricultura é um traço característico do cotidiano caipira. Então aí tirou 2 décimos por essa e pela primeira 1 décimo, 9,7. E por fim, não, ainda tem duas, né? Nicolas Evendo, 9,8. Sinopse poética é bem construída, porém, ao contrário do que sugere o título, o enredo é mais uma homenagem ao homem do campo e à música sertaneja do que à dupla em si, a qual é citada diretamente apenas nos últimos setores. E por fim, Tiago Neto, 9,6. Olha, esse enredo não mostra nada parecido com o carnaval. Uma escola trazer uma essência de um outro lado musical, de uma outra arte, é um desafio muito grande. É um enredo que não me agrada, que foge daquilo que o samba mostra mesmo de verdade. Trazer essa história de Zé de Camargo para a avenida é meio forçado. Não sei se a escola está buscando algum patrocínio com isso, para não perder a imagem de sua escola, mas enfim, nunca ninguém viu a Imperatriz em uma festa sertaneja em nenhuma outra escola de samba. Por isso, essa é a minha nota. Tá? Então, está aí as justificativas para as notas da Imperatriz, que fechou com 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,6, totalizando 48,2. E a última escola, Estação Primeira de Mangueira. Minha nota para Mangueira sobre Maria Bethânia, nota 10. Todos os aspectos do homenageado foram ressaltados, algumas até nem conhecidas. Mais uma vez, a Mangueira mostra que sabe muito bem desenvolver biografias adaptadas para a festa do carnaval. É isso que a gente quer ver. Isso que a gente quer ver, uma coisa completa quando você vai falar de alguém. Diego Lopes, 10. A agremiação acertou em cheio na escolha do seu enredo. Maria Bethânia dá show, da samba, e inclusive pode dar o título, inclusive, em face de quantidade de fatores que envolvem esse desfile, propriamente dito. Luiz Felipe, 10, sem justificativas. Nicolas Herbeno, também 10, sem justificativas. E por fim, Tiago Neto, 9,9. A Mangueira, dentro daquilo que esse novo carnavalesco quer mostrar, parece que vai se dar muito bem. Primeiro que o enredo é a cara da escola.
A mesma já teve boas posições quando apresentava em redes do povo do samba. O que deu para entender foi que parece que a escola vai fazer uma grande festa. É o que está passando a sinopse naquilo que eu vi. Bom contexto. Agora, eu só dei essa nota pelo fato de que esse ano de 2015 a escola falou sobre mulher e agora vai falar mais uma vez. Claro que de uma forma diferente, mas não deixa de ser. Então tá aí as justificativas, né, sobre as duas escolas. A gente vai deixar esse vídeo junto da tabela para que fique entendido, né, todas as justificativas de cada nota de cada jurado, e fica aí a critério de vocês comentarem e debaterem essas situações. E em breve, sambas em rede. Ok? Boa noite e até a próxima.